Bom dia, meu irmão, minha irmã, graças e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje, dia 7 de outubro, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do dia, liturgia da palavra. É um prazer estar com você aqui, em nome de Jesus, com a Maria Augusta, Lúcia Polar, com a Ione Costa. Que alegria estarmos juntos com a Patrícia Sá. Amém? Deus abençoe a Eni, Deus abençoe você que está conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção estarmos juntos nessa manhã maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua mão de misericórdia. Muito obrigado, Deus, por essa semana que o Senhor nos deu, essa sexta-feira, encontro com a cruz de Cristo. Amanhã, Pai, o Shabat e esse santo domingo. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo conosco. Continue nos ajudando, continue nos amparando, continue, ó Deus, nos dando a Tua bênção. A Tua misericórdia se renova a cada manhã e essa manhã estamos renovados na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria estarmos juntos, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, não é? Graças a Deus, Renata Roque, Ione Costa, Jane Maria Gonçalves, que eu vi ontem, né, Jane? Aliás, eu vi muita gente, eu vi a Alice ontem, Suzy, a paz, Márcia Valéria, irmão Walter Galdino de Oliveira. Glória a Deus pela sua vida, querido. Em nome de Jesus. Paulo César Muniz Sem Hermes. Que bom estarmos juntos essa manhã especial, bonita e abençoada. Nosso irmão Gênison está com a gente, né, Gênison? Erodi Davi, Nancy de Oliveira, Dina Helena, onde eu vi a Dina Helena, Maria Lúcia Daniel. Que bênção do Senhor. Tereza Pereira, Denise Vieira e o Marcos lá em Portugal. Que alegria, Denise. A paz do Senhor. Um beijo, Neuzi Knaip. A linda Neuzi Knaip, né? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Que bom ter abraçado ontem a Jane, a Elonede, a Mirna. Muito bom. Todos vocês, né? Uma alegria ter encontrado com vocês. Pena numa situação tão difícil, mas numa situação também celebrativa, né? Que foi celebrar. Irmã Keila Dias, Deus te abençoe, Keila, né? Celebrar a partida da Patrícia para a glória do Pai. A Lígia, vi a Lígia ontem, que bom, Lígia. O Júnior, Lu, Deus abençoe, Lu, em nome de Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos nessa manhã especial de sexta-feira. Toda sexta-feira para a gente é um encontro com a cruz, uma lembrança da morte de Cristo por nós. Nossa irmã Nathalie, querida Nathalie, Alex. Ontem também vi o Alex, a Patrícia Cabral. Uma benção, né? Edilamar, Agar, Lacerda. Muito bom, sua filha querida. Bênção do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do dia, não é? Pastora Deise Coimbra, lá no Pará, Gessé Costa e Carmen. Que beleza estarmos juntos, hein? Nessa manhã linda e abençoada pelo Senhor. Sejam todos e todas bem-vindos. Eni Henrique Oliveira, paz do Senhor, querida Eni. Que bom, Eni, estarmos juntos essa manhã. Luciana Salarini, um beijo, Luciana, para você, sua filha, sua família linda, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom. É um presente de Deus. Leia dos Santos, nossa querida Leinha, paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Iris Leitão Franco. Que bom que todos vocês estão aqui. Amém? Você que também vai assistir pelo YouTube, você que vai assistir vai assistir depois pelo Facebook.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor. Que bom. Deus abençoe o pastor Edmar, o Kirk. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos então ao nosso Evangelho do dia e a nossa liturgia da palavra. Hoje o Evangelho fala de libertação espiritual. E o texto é Lucas 11, 14 a 26. Lucas apresenta uma libertação de Jesus e todo desdobramento, toda explicação teológica, espiritual sobre essa libertação. O Evangelho é Lucas 11, 14 a 26. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse santo e eterno Evangelho. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, tem algumas pessoas que têm profundo preconceito ou indiferença com relação à libertação espiritual e com relação ao ensino bíblico sobre os demônios. Existem outros, por sua vez, que são tão fanáticos nesse assunto que eles conseguem ver demônio em tudo e chamam todos de demônio endemoniado. Acabam vulgarizando esse ensino. Enquanto uns ignoram o ensino sobre os demônios, outros vulgarizam, de maneira tal que cria um sistema fanático,
até mesmo opressor, sobre esse assunto. Mas hoje eu quero que você apenas leia comigo o Evangelho. Escute o que Jesus está dizendo e o que Lucas, que é médico, fala sobre o que está dizendo. É muito interessante que a gente sempre pensa que a medicina era muito retardada, muito inicial na época de Cristo. E era mesmo. Só que tem que a medicina da época de Cristo só foi superada no século XIX. Olha que coisa. Da época de Cristo até o meio, mais ou menos, do século XIX, eu estava lendo um artigo sobre isso, um artigo médico, mostrando que nesse período, na história da medicina, ela nunca foi superada. As grandes descobertas na área médica só foram descobertas lá no século XIX. Por exemplo, a asepsia, lavar as mãos antes de tocar num paciente. Só no século XIX foi inventado isso. Não é? E tantas outras coisas. Então quem está escrevendo é Lucas, é o Santo Evangelho, quem está ensinando é o Senhor Jesus. Não é nem aquela tendência vulgarizada sobre libertação, onde tudo é demônio, não é? E nem aquela tendência maligna, diabólica de hoje, de fazer com que as pessoas ignorem o assunto. Porque se você não conhece o teu inimigo já tem uma vantagem sobre você. Se você não conhece as estratégias que o inimigo usa, se você não conhece a forma que o inimigo vai trabalhar, vai jogar, vai se comportar, então você já entra no campo perdendo a batalha, ou perdendo parte da batalha. Paulo dizia, nós não ignoramos os seus desígnios com relação ao diabo e aos demônios. Então é muito importante a gente prestar atenção nesse texto e entender que é o Evangelho de Jesus. É palavra de Deus, é o coração da Bíblia apresentando uma palavra sobre libertação espiritual. A verdade, irmãos e irmãs, é que todos nós vivemos numa guerra espiritual. Tudo na nossa vida. Alguém disse assim, a eleição é uma guerra espiritual. Esta é uma guerra. Nada disso, não é esta é uma guerra espiritual. Tudo na vida é uma guerra espiritual. Tudo. Na família, na escola, no trabalho, na sociedade, na ciência, na tecnologia, na medicina, na filosofia, na pedagogia, na teologia, qualquer área do conhecimento, qualquer área produtiva, área econômica, área política, área religiosa, qualquer área, existe uma batalha espiritual. Uma cristã do século XIX, ela disse assim, saber que existe uma batalha espiritual não é a questão é saber de que lado você está. Do lado da luz ou do lado das trevas, né? Então existe uma batalha espiritual na vida. E é muito importante que a gente não ignore isso. E o Evangelho hoje fala de uma batalha espiritual. Talvez na sua vida, talvez na sua família. É muito fácil a pessoa identificar a batalha espiritual na vida dos outros, né? Olha, assim está acontecendo uma batalha lá. Está acontecendo uma batalha nessa questão aqui, né? Mas é importante saber se na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa, não existe uma batalha espiritual. Porque eu preciso identificar, querido. Se eu identificar que existe uma batalha espiritual, eu vou orar da maneira certa. Eu vou agir da maneira certa. Se eu conseguir ter essa identificação, eu já começo com vantagem. Porque eu vou me posicionar da maneira certa, orar da maneira certa e principalmente me comportar da maneira certa. Na batalha espiritual, o meu comportamento
pode me levar a perder. Uma vez que nós vivemos numa verdadeira batalha espiritual, teve um cristão do século XX, um grande pastor, que uma irmã chegou 1h da manhã na casa dele, falando: pastor, ore por mim, que eu não quero mais ter batalha contra o diabo. O pastor falou: então vou orar para você morrer. Eu não quero morrer, pastor. O pastor falou assim: enquanto você estiver vivo, você terá batalha espiritual contra o diabo. Ele vai tentar tirar a tua paz, fazer com que você não se envolva com a igreja, fazer com que você não trabalhe nos ministérios da igreja, fazer com que pessoas criem confusão com você e você confusão com os outros, não é? Enquanto você estiver vivo, você terá uma batalha espiritual. Então, que existe uma batalha espiritual não é a questão. A questão é: eu estou de que lado? Do lado de Deus ou do lado das trevas? A segunda questão: eu estou consciente que eu vivo uma batalha espiritual? Eu estou consciente de eu, como pastor Edson, na minha igreja local, Igreja Metodista Central Nova Friburgo, eu vivo uma batalha espiritual? Não é? Amado, essa pandemia não trouxe só problemas psicológicos e psiquiátricos. Nós sabemos, tenho conversado com médicos, com psicólogos, né? Eles têm falado sobre o crescimento de pessoas perturbadas por causa da pandemia. Mas ela também trouxe, irmãos e irmãs, uma destruição muito grande na área espiritual por causa da batalha espiritual. Muitas pessoas não voltaram mais a trabalhar na igreja, não voltaram mais a congregar na igreja, não voltaram mais a se envolver com o corpo de Cristo. Olha que coisa, amado. E a pessoa não percebe a batalha espiritual que existe. Então o Evangelho primeiro fala de uma cura. Olha o que diz: certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Então nós temos uma pessoa muda, mas que Lucas diz que ela não era muda por questões fisiológicas, por questões da saúde, né, do corpo. Não, ela era muda, não porque era surda, né? Ela era muda porque ela tinha um demônio. Um demônio que colocou uma enfermidade nessa pessoa. Era uma enfermidade colocada por demônios. E a Bíblia diz que Jesus expulsa aquele demônio, e aquela pessoa, não é, que estava mudo passou a falar. Um demônio mudo, aconteceu que saiu o demônio, o mudo passou a falar. Não é? O Lucas fala assim: um demônio mudo. Está ali escondido, ninguém sabe de nada. Não é? Jesus então expulsa, o mudo passa a falar. É interessante que o demônio mudo, ele não faz barulho, né? Falando. Mas ele está ali. Existem pessoas que precisam de libertação espiritual, estão até possessas por demônios. Não é? Opressão é o demônio no ambiente. Possessão é o demônio no corpo da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um demônio no corpo, tem um espírito, né, maligno no corpo, mas não sabe, não tem essa percepção. É interessante que essa pessoa aqui, ela era muda, realmente muda, mas não era por questão de saúde, por doença ou por nascimento, mas era um demônio que deixava ela assim. É muito interessante. Eu lembro, conheci uma senhora, mãe de um amigo meu pastor, que quando a gente ia orar, ela ficava assim, em silêncio. Totalmente em silêncio. E aí em silêncio ela caía, em silêncio ela rolava. É possuída por demônio mesmo. Uma vez indo para a igreja,
o inimigo pegou ela e jogou ela assim em frente a um carro. E quando ela ficava possuída, ela não falava uma palavra sequer. A gente dizia assim, é um demônio mudo. Ela não era muda, mas o demônio era. E quando ela estava ali naquele processo de opressão, ela ficava completamente muda e ela não falava. Então, Lucas, identifica aqui no Evangelho o Senhor Jesus expulsando um demônio mudo. E quando ocorre essa obra de libertação, o mudo começa a falar. Tem coisas na vida, amado, que a pessoa não vai desenvolver enquanto não for liberta. A pessoa vai carregar aquilo para sempre, enquanto não for liberta. Muitas vezes é uma mágoa, uma palavra, até um trauma. Verdadeiramente a pessoa precisa de terapia, deve procurar o psicólogo formado, deve realmente fazer toda a sua terapia. Mas tem situações que a pessoa precisa de libertação. A pessoa precisa que o Senhor entre com a providência e liberte essa pessoa da obra do diabo. E aí agora, amado, há todo um desenrolar no Evangelho que é importante para a gente, porque quem está falando é o Evangelho de Cristo, é o Senhor Jesus, sobre essa obra de libertação espiritual. Olha que coisa interessante. E as multidões se admiravam, mas alguns diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então alguns ficaram admirados pelo poder de Jesus em expulsar. Outros diziam, não, ele está fazendo essa obra pelo poder de Beelzebu. Beelzebu é um demônio do Antigo Testamento, era um deus chamado Baal-zebu. Olha, daí o nome Beelzebu, que também é Belial, é mesmo. É a palavra sendo desenvolvida, Belial, Beelzebu, Baal, Zebo e tantos outros nomes que dão para ele, como o maioral dos demônios. Eu lembro até hoje um livro que eu tinha de arte, e ele mostrava o desenho do Beelzebu, Beelzebu era uma mosca, uma mosca varejeira, gigante, uma mosca que fica, no lixo, na sujeira, na comida podre. É o Beelzebu. Olha que coisa, queridos. E a palavra do Senhor diz o seguinte, olha que palavra tremenda. Alguns começavam a dizer, olha, expulsa demônio pelo maioral dos demônios, que é o Beelzebu. E outros tentando pedir um sinal do céu. Uns ficam escandalizados, maravilhados. Outros falam que é um Beelzebu. Outros tentando pedem um sinal. Ou seja, dessas três opções aqui, ninguém entendeu realmente o que Jesus estava fazendo. Ou então tentaram desconstruir o que Jesus estava fazendo. A pergunta é, Marisa, Jesus deixou de fazer obra de libertação porque lhe acusaram de usar o poder de Beelzebu? Não. Jesus deixou de fazer obra de libertação porque algumas pessoas ficaram maravilhadas ou porque algumas pessoas começaram a pedir sinal? Não. Jesus continuou libertando pessoas, gente. A Maria Madalena tinha 7 demônios. De um lado do Mar da Galileia, em Magdala. Do outro lado, em Gadara, o homem tinha 7.000 demônios. E Jesus foi lá e libertou. É muito interessante a gente aprender isso. Não pare o teu ministério por causa da crítica dos outros. Se você está embasado na palavra de Deus, se você está na direção do Espírito Santo, na doutrina da igreja onde você congrega, então continue fazendo essa obra. Não pare por causa dos outros.
Não condicione a tua vida por causa da opinião dos outros. Jesus continuou fazendo libertação normalmente. Né? Lembra, o programa ministerial de Jesus é curar, libertar e ensinar a palavra. O discipulado está aí, ensino. Discipulado é ensino. Ter alunos. Então Jesus ensinava, Jesus expulsava demônio e curava enfermo. Esse era o programa de Jesus. Não é? Esse era o programa de Jesus. O programa ministerial de Jesus. E Jesus não para por causa dessas críticas. O Evangelho diz assim, Marisa, olha. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, isso é tremendo, Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. Olha que coisa tremenda, gente. Acaba sendo também um princípio de fé muito grande. Se um reino ou se uma casa estiver dividida contra si mesmo, o reino ficará deserto e a casa cairá. Não é? Aqui está a igreja. O trabalho da igreja é avançar pelo mundo, levando a paz, o amor, Jesus Cristo, a salvação. Mas se daqui a pouco essa igreja começa a ficar dividida contra ela mesma, ela vai ficar deserta e a casa vai cair. Aí Jesus diz assim, ora, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, o seu reino não subsistirá. Isso aqui é um ensinamento muito forte. Jesus está dizendo assim, olha, Satanás e os demônios não estão divididos, eles são unidos. Não é? No reino espiritual, Satanás e seus demônios, eles agem coordenadamente, promovendo tudo que há de ruim no planeta Terra, para conseguir levar bastante gente para o inferno, para infernizar bastante a vida das pessoas. Né? E aí, amados irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Nós também, como igreja, nós não podemos viver divididos. Não podemos. Nós, como igreja, nós cristã, e nem falo de denominação, falo de igreja cristã. Hoje nós temos 3 grandes segmentos de igreja cristã no mundo. No mundo inteiro. Nós não podemos andar divididos. Muitas vezes um segmento não concorda com o outro. O segmento protestante não concorda com o segmento ortodoxo. O segmento ortodoxo não concorda com outro segmento católico romano. As denominações evangélicas não se concordam entre si. Contudo, nós não podemos deixar que essa diversidade que Paulo tanto fala aos Coríntios gere falta de unidade. Unidade cristã não é as igrejas evangélicas pensarem da mesma forma. Unidade cristã é as igrejas evangélicas estarem, primeiro, uma respeitando a outra e toda na mesma direção de anunciar o Evangelho de Cristo. Com respeito, com amor, com serenidade, mas uma respeitando a outra. Quando a gente vê na internet um pastor, um ministro ortodoxo, ou um padre, o que for, denigrindo a imagem dos outros, não devemos denigrir a imagem de ninguém. Eu não devo ir para a internet falar de religião ou contra as religiões. Devo falar do Evangelho, mostrar a moeda certa que é o Evangelho. A nota falsa não precisa falar. Né? Então, quando um pastor,
ou um padre que for, vai para a internet para falar mal dos outros cristãos, ele está fazendo um serviço para o diabo. Não é? Porque o inimigo veio para causar divisão. Então nós temos que pensar na unidade da igreja dentro da nossa congregação. Onde eu congrego com a Marisa? Eu congrego na avenida, na Praça Marcílio Dias 70. É ali que eu congrego. Eu tenho que pensar na unidade dentro da minha congregação. Eu tenho também que espalhar essa unidade para todos que estão à minha volta. Eu tenho que respeitar a igreja de Cristo na face da terra. Orar, pedir a santidade, a bênção. Porque Jesus ensina nessa palavra de libertação espiritual de que Satanás não está dividido, nem está desunido. Ele diz isso porque ele fala, porque vocês dizem que eu estou expulsando demônio em nome de Beelzebul. Como é que o maioral do demônio vai expulsar outro demônio? Como é que um espírito mal vai fazer mal para um outro espírito mal? Isso não existe. Eles trabalham em unidade. Quem durante muito tempo não trabalhou em unidade foi a igreja de Cristo, que estava bem dividida, bem rasgada. Não é? Uma casa dividida não subsistirá. Jesus chega até a dizer que é pelo nosso amor, pela nossa unidade, que as pessoas iam reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Hoje você vê a igreja brigando contra a outra, né? O pessoal morre de rir, fala, aí não é discípulo de Cristo. Não há amor, há pancadaria. E pior que hoje em dia eles fazem isso pela internet, mano. A gente abre algumas redes sociais, você vê pessoas, denominações que nunca usou televisão, porque na doutrina deles é proibido usar televisão. E indo em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, até TikTok, mãe, se pronunciando contra a liderança dentro da própria igreja, uma liderança contra a outra, uma tira a outra volta, aí fizeram um vídeo, e aquela confusão toda. O que o diabo olha e vê? Eles não andam unidos. O que o mundo vê? Não são discípulos de Cristo. Não é? Ou seja, não estou conseguindo ser discípulo de Cristo. Essa é a verdade. Querer eu quero, mas não estou conseguindo ser discípulo de Cristo. Quando eu me levanto para desconstruir o corpo de Cristo. E Jesus fala que nessa obra de libertação espiritual, entenda bem, Satanás não está dividido. O diabo trabalha de forma muito coordenada para trazer maldição sobre o mundo. Não é? Isso é uma linguagem evangélica, uma linguagem do Evangelho de Cristo. Glória a Deus por isso. Aí Jesus diz assim, e se eu expulso o demônio por Beelzebul, porque essa era a acusação, ele está expulsando o demônio porque ele está com Beelzebul. Ele recebeu o poder de Beelzebul e está expulsando o demônio. Isso é um pecado grave, né? O Evangelho vai dizer que é um pecado que não tem perdão, Marisa. Falar, sabendo que Jesus está ali cheio do Espírito Santo, dando cura, e eles falam, provavelmente são os líderes religiosos que falaram isso, para fazer com que Jesus fosse desacreditado. Aí Jesus diz, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que os filhos de vocês expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Já existia no judaísmo primitivo, da época de Cristo, exorcistas, que trabalhavam para expulsar demônios. Logicamente que não conseguiam da forma como Jesus conseguia, não faziam como Jesus fazia, mas já existiam vários exorcistas. Então Jesus disse, se eu expulso o demônio por nome de Beelzebul, e os filhos de vocês que expulsam? Os filhos no sentido de as pessoas, né, o povo da sua religião. Eles expulsam também. Então eles serão juízes contra vocês. Não é? Vocês estão vendo eu fazer uma obra de libertação, estão fazendo essa acusação. E os seus filhos também fazem obra de libertação e vocês não falam nada. Não é? Na realidade, amada, a questão
dessas pessoas aqui não era se Jesus estava expulsando demônio ou não. A questão é que eles não queriam que Jesus continuasse com o seu ministério, porque eles sim estavam sendo dirigidos por demônios, Marisa. Entenda isso. Essas pessoas que acusam Jesus de expulsar demônio pelo nome de Beelzebu, essas pessoas aqui que estão pedindo sinal e até se maravilhando e fazendo toda essa acusação, toda essa oposição, isso conversando entre si no pensamento delas. Jesus que conhece o pensamento. Talvez não estavam falando nada, mas só pensando. Jesus conhece o pensamento. Sabia que elas sim estavam sendo influenciadas por demônios. Aí Jesus continua o seu ensino sobre libertação espiritual. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando você vai estudar sobre os exorcistas do primeiro século, dentro da tradição judaica, eles faziam o exorcismo com fumaças, com chamem, com ervas. Tinha umas ervas próprias para expulsar demônios. Isso no exorcismo que existia em vários povos, mas principalmente no judaísmo do primeiro século. Fumaça. Eu lembro até a mamãe fazendo fumaça. Fumaça, ervas para a pessoa tomar, né? Mas Jesus fala que não. Ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. Olha, Rômulo, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, que era diferente de todos os exorcistas daquela época, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Eu lembro disso até hoje, há 20 anos, 27 anos não, há 30 anos atrás, mãe, quando eu fui fazer a faculdade de teologia, a primeira faculdade de teologia que eu fiz, o professor lendo teologia do Novo Testamento, George Led, professor George Led, já falecido, hein? Ele dizia o seguinte, que uma das provas que o reino de Deus tinha chegado era justamente Jesus expulsar demônios. E aqui é muito interessante que ele fala isso. Se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado sobre vocês. Amado, quando o reino de Deus chega, você vê que há libertação. Há poder de Deus que liberta. Isso é obra de Deus, querido. Isso é tremendo. Pelo dedo de Deus, Jesus expulsava demônio. E hoje nós expulsamos demônio em nome de Jesus. Quando nós invocamos o nome de Jesus, o dedo de Deus aparece. O dedo de Deus aparece e toda obra do mal sai. Não é? Que coisa linda isso, né? Muito lindo você poder levar essa alegria para as pessoas. A alegria que as pessoas ficam quando elas são libertas da obra do diabo. É uma coisa linda. Não é? Você chega com muita humildade diante de Deus e com muita ousadia diante do demônio. Você ministra o nome de Jesus. O dedo de Deus se manifesta. E aquela pessoa fica livre, abençoada, restaurada. E é muito interessante saber disso, irmãos. Não é porque a pessoa está doente, ou porque a pessoa tem epilepsia, ou porque a pessoa está com depressão, ou a pessoa está fazendo tratamento médico, que ela tem demônio. Nada disso. É muito interessante. E mais interessante, Marisa, no meu ministério, a maioria das pessoas que eu fui orar e expulsar demônio, nem doentes estavam, nem deprimidas estavam. Eu lembro que o pastor Paulo Franco, um homem, eu particularmente que conheço, ele é metodista, tem 82 anos, o maior exorcista que eu conheço é o pastor Paulo Franco. Mãe, eu não conheço, na linguagem cristã, eu não conheço um exorcista
com o pastor Paulo Franco, um homem de trabalho de libertação. Eu lembro que ele foi orar por 2 médicas, irmãs. Olha que coisa, mãe. Numa certa cidade. O demônio se manifestou nas 2 médicas e elas foram libertas e abençoadas por Deus. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Ele estava no Pará, foi orar por um mendigo. Ele repreendeu o demônio do mendigo, levou o mendigo para casa, cortou a barba dele. Olha minha barba aí. Cortou a barba dele, deu banho nele. A Délis deu comida para ele. Quando ele foi ver, esse mendigo era um oficial da Marinha, que há vários anos tinha entrado numa amnésia, nem sabia quem ele era. Quando o demônio saiu dele, ele viu que ele era um oficial da Marinha. Pastor Paulo Franco encontrou com um mendigo em São Paulo, próximo ali da Praça da Liberdade. Repreendeu o bairro da Liberdade. Repreendeu o demônio daquele mendigo. Esse mendigo era um médico. Eu não sei se continua vivo, mas depois voltou a atender normalmente, Marisa, lá na Liberdade. Você podia levar, o pastor Paulo podia levar você até lá. Não é? Olha que coisa, amado. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo porque estão debaixo de opressão maligna. Mas como a gente não fala nisso, como não se toca nisso, né? A pessoa continua sofrendo. Ou muitas vezes se banaliza tanto isso que a pessoa acaba não crendo. Ah, isso aí tudo é demônio agora? A pessoa acaba não crendo, né? Então, amados irmãos e irmãs, é o dedo de Deus. Não é? Jesus fala, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino chegou. Então olha que coisa fantástica. Nós não podemos colocar tudo no pacote. Ah, a pessoa está deprimida, ele está com o demônio. Está com uma dor no pé, está com o demônio. Não é isso. Não é vulgarizar dessa forma. Não é? Mas também temos que tomar muito cuidado. Porque se o inimigo não é estudado e não é conhecido, ele já tem vantagem. Então tem pessoas que estão numa boa, sem nenhuma questão física, ou psicológica ou psiquiátrica, estão cheios de demônios e precisam de libertação. Não é? E outra coisa, toda obra de libertação não visa o demônio, visa o bem-estar das pessoas. Para que a pessoa tenha paz, tenha equilíbrio, tenha mansidão, tenha alegria de Deus. Olha que coisa. O pastor Paulo Franco estava no voo, não sei se era de Manaus para São Paulo, não sei. Uma pessoa no avião, quando o avião começou a sair, começou a gritar desesperadamente. A aeromoça veio, tentou, e o pastor Paulo falou, posso fazer uma oração? Pode. O pastor Paulo colocou a mão na cabeça e disse assim, eu te expulso, espírito de pavor, em nome de Jesus. Na mesma hora a pessoa dormiu, ficou quietinho. Parou de gritar. Olha que coisa, gente. Não é? Inclusive o pastor Paulo vai estar conosco no aniversário da igreja, em novembro. Coisa linda, né? Vai ser muito bom. Então, amados irmãos e irmãs, versículo 21. Quando o valente, olha o ensino do Senhor Jesus. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Bem armado aqui no original grego, significa que ele está com toda a armadura. Diz assim, toda a armadura. Capacete, nariz, escudo, a espada. Né? Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ali está um valente, mas vem um valente maior. Né? É uma parábola que Jesus refere-se a ele próprio. Satanás, Beelzebu, todos esses seres e esses nomes da antiguidade, esses ídolos, esses demônios, eram valentes. Trazia maldade sobre as pessoas, destruía pessoas.
Mas quando Jesus chega, Jesus tira a armadura desse valente. Jesus é mais valente do que tudo. Ele é o Senhor, Ele é o libertador. Amado, Ele deixou agora esse nome: em meu nome expulsarão demônios. Quando você vê Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fazem? Em nome de Jesus, eles expulsam demônio. Em nome de Jesus, eles curam enfermos. É um movimento feito no nome de Jesus. E Jesus é o mais valente. Não existe, irmãos e irmãs, nenhum demônio que possa ser maior do que Jesus Cristo. Jesus é Deus, é o Senhor, é o Criador. Ele é o mais valente. Ele é o Todo-Poderoso. E aí Jesus diz assim: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Isso é muito forte, hein? Jesus está dizendo claramente para aquelas pessoas: vocês não são por mim, então são contra mim. O que ele está dizendo, Maria? Eu sei de que lado vocês estão. Não é? Do lado dos demônios. Porque eles estavam sendo usados pelos demônios para falar mal de Jesus, né? Pensando mal de Jesus, usados pelo demônio. Ao 24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, agora a área da libertação, olha aí, gente, o cuidado que a gente tem que ter. Presta atenção. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Jesus está dizendo de uma pessoa. Jesus também vai aplicar essa mesma parábola para a geração. Quando ele sai, o templo é destruído pelos romanos, né? Mas aqui ele está dizendo de uma pessoa, olha. E voltando, encontra a casa varrida e arrumada. Olha que coisa. Ele estava numa pessoa, ele sai e só encontra lugares áridos, ruins. Aí ele fala: vou voltar para aquela casa. Quando ele encontra, a casa está arrumada e varrida, mas está com as portas abertas, escancarada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então ficam 8, mas não 7, ficam 8. Ele leva 7 espíritos piores. E piores, hein? Se ele era ruim, vem piores. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É interessante essa palavra, querido, porque eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Eu não posso voltar para o mundo. Eu não posso voltar da legalidade ao diabo. Jesus entrou na minha vida, limpou a minha vida, libertou minha vida, tirou de mim os vícios, fez uma faxina na minha vida, arrumou a minha vida. O quarto está desarrumado. Você vem, arruma e fica bonito. Jesus fez isso, a nossa vida estava desarrumada. Jesus entrou e arrumou toda a nossa vida. Olha que palavra tremenda. Jesus arrumou toda a nossa vida. Nossa vida ficou assim, toda arrumada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ficou toda bonita. Aí agora eu dou legalidade, ou seja, deixo a minha porta aberta. Volto a me envolver com o pecado. Não quero mais ir à igreja, vou dando legalidade. Não é? Abro minha boca para profetizar maldição. Volto a fazer o que não estava mais fazendo. Eu vou dar legalidade, ou seja, vou abrindo a porta. Ele não volta porque a casa está arrumada e limpa. Ele volta porque a porta está aberta. E ele vê que a porta está tão boa, tão aberta, e a casa estava tão limpa, porque Jesus limpou, que ele vem e traz 7 demônios piores. E Jesus diz: o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Amado, se você aceitou Jesus, não se desvie.
Não saia da igreja. Não pare de congregar. Não pare. E olha que eu não estou falando em congregar na minha igreja, não. É congregar na igreja. Uma pessoa da nossa igreja era um líder, hein? Estava 2 anos e meio sem congregar. Eu falei, você tem que ir para uma igreja congregar. Se você não gosta de mim, não gosta da igreja metodista, não gosta da Praça Marcílio Dias, não gosta da minha pregação, da minha liturgia, porque eu sou muito litúrgico, não importa, mas você tem que congregar. Você tem que congregar. Procura uma igreja, congrega. Quero uma igreja que faz mais barulho, vai para lá. Uma igreja menos barulho para cá. Uma que tem a liturgia, mas não importa, você tem que congregar. Não dê legalidade espiritual. Não dê legalidade espiritual. Amados irmãos e irmãs, se eu deixo a porta aberta, parei de tomar Santa Ceia, parei de congregar com meus irmãos na igreja, a porta está aberta. Não é? O inimigo vai dizer assim, não, você está fazendo a missão e a obra de Deus onde você está. Lógico, todos nós estamos fazendo. Eu estou na rodoviária, eu estou na rua, eu estou em qualquer lugar, tenho que fazer a obra, lógico. Eu não posso só ser crente na igreja, tem que ser crente fora da igreja. Mas a igreja não é instituição humana. A igreja não é invenção de homens. A igreja é Betel. A igreja é casa de Deus. Na igreja eu entrego o meu dízimo. Na igreja eu tomo Eucaristia. Na igreja eu oro com meu irmão. Na igreja eu sinto calor humano. Na igreja eu recebo a palavra. 2 pessoas que falaram uma palavra tremenda que eu não esqueço. Agostinho de Hipona, ele disse assim, eu prefiro errar com a igreja do que acertar fora da igreja. Preste atenção nessa frase, hein? Eu prefiro errar com a igreja do que acertar fora da igreja. Porque o diabo vai falar isso, a igreja erra tanto, fica lá não. Fique fora. Olha aí, Marisa. Não é? E a outra palavra é de um grande escritor do século XX, que ele disse assim, eu saí da igreja porque encontrei pouca graça na igreja. E eu voltei para a igreja porque não encontrei nenhuma graça no mundo. É melhor ficar com pouca do que com nenhuma. Né? Então, irmãos e irmãs, preste atenção nisso. O estado dessa pessoa é pior. Por isso que eu falo para você, não se desvie. Não saia da casa do Senhor. Não pare de congregar. Não pare de tomar a Santa Ceia. Não pare de fazer o teu culto doméstico em casa. Não pare de fazer suas orações. Não pare de ler a palavra de Deus. Não pare de ser essa pessoa caridosa que ama o próximo. Não pare de espalhar alegria, de espalhar pontes, né? De espalhar bênçãos de Deus. Você é do Senhor, querido. Não é para você se desviar, não é para você deixar de ir à igreja. Pelo contrário, se envolva. Use os seus últimos dias para o Senhor. Viva. Quanto tempo você tem de vida? Eu sei, nós temos só hoje. Né? E olhe lá, nem sei se o dia vai ser completo, mas nós temos só hoje. Se alguém perguntar para você assim, quantos anos de vida você tem? Fala assim, olha, eu só tenho o dia de hoje. E não sei se vai ser completo, que será completo, não é? Então eu vou viver hoje para Deus. Não vou deixar a porta aberta. Não quero que o inimigo volte com 7 piores. Não quero. Eu quero permanecer firme. Eu quero permanecer abençoado. Quero permanecer evangelizando. E se hoje posso congregar,
eu vou lá congregar, vou tomar minha santa ceia, vou abençoar meu irmão. Glória, se for aqui em Nova Friburgo, vai tomar o cafezinho da Marisa. Oh, que maravilha! Nós somos chamados para isso, amado. Para viver no tabernáculo de Deus, na sucá de Deus, né? Nós fomos chamados para viver nessa festa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça firme, liberto e abençoado. E use o nome de Jesus para levar essa libertação espiritual a todas as pessoas. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo teu evangelho, que fala esse assunto tão importante para a nossa vida, sobre libertação espiritual. Pai amado, nós recebemos essa palavra. E agora, Deus, liberte essa pessoa que está ouvindo, vendo e que necessita de libertação. Deus amado, dentro da sua casa agora, na sua empresa, na sua saúde, na sua vida, eu ministro em nome de Jesus uma palavra de libertação. E que o dedo de Deus esteja agora nesta vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você é abençoado, você é feliz, você é liberto, você é mais do que vencedor, você é filho e filha de Deus, você é de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Elias, você é uma bênção de Deus, pastor. Eu olho para o pastor Eli, irmã, e eu lembro do pão de queijo. Não é? Eu gosto de comer, Marisa gosta do açaí, mãe. E eu gosto do pão de queijo, hein? Glória a Deus, Denise Vieira, um beijo no Marcos. Lu, um beijo no Júnior. Olha que beleza. Rodrigo Sardinha, um beijo na Madalena e nas meninas que agora estão nadando demais. Não é, Eni? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida que está conosco. Querido, ontem, eu nem anunciei, né? Estava na correria. Foi aniversário da dona Agostinha, mãe. E do Jamil também. Lima Silva, irmão da Moisete e da Ivete. Tudo ontem. A Sani também fez aniversário ontem. Valdeci fez aniversário ontem. Que legal. Bênção do Senhor. Ontem tivemos lá com o pastor Edmar. Deus abençoe o pastor Edmar em nome de Jesus. Pastor, amém. Glória a Deus. Luciana Toledo, Lígia Souza. Amado, hoje no Instagram, Edson Cortado Sardinha, temos nossa vigília da unidade às 22 horas. Hoje, às 15 horas, que eu sempre faço o encontro com a cruz. Hoje eu tenho médico nesse horário, endocrinologista, levar os exames. Então não vou estar presente aqui, mas a gente vai estar às 22 horas, tá bom? Espero vocês às 22 horas no nosso Instagram. E amanhã, se Deus quiser, 8 horas da manhã, no Evangelho do Dia. Falou do aniversário do Irineu? Hoje é aniversário do Irineu. Lá em Rio das Ostras vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho, Marisa. Olha aí, vamos lá, hein? Que beleza, hein? Muito bom, queridos. Deus abençoe vocês. Coloque aí seu pedido de oração. Beijo na Madalena. Beijo nos irmãos, nas irmãs. Em nome de Jesus. Cleia, Leobino, Mirna. Beijo a todos vocês. Herodia, Davi, estamos orando aí por vocês. Irmão Nagil, irmã Moisete, Ivete, Luzia. Maria com a gente, a Marina, Maria do pastor João Batista. Todos vocês sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada pedido de oração. Pessoas enfermas, pessoas apresentando sua empresa, seu trabalho, sua vida financeira, sua saúde, seu relacionamento familiar, apresentando o casamento, apresentando, ó Deus amado, toda a sua vida, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus.
Nós colocamos agora, Pai, essa família que está em crise, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa, Pai amado, que está sofrendo. Deus, essa pessoa que está agora, Pai, passando por perseguições espirituais. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa nossos filhos. Abençoa a vista da Lídia, da minha irmã Carmen, da Eni. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão necessitando da Tua graça. A Maria Neus, o pastor Edmar, o Kirk. Pai amado, Gessé, Carmen. Deus, pessoas que necessitam muito de Ti. Abençoa também as eleições no Brasil. Abençoa esse mundo que está sofrendo. Entre com a Tua providência, com a Tua santidade, com a Tua paz. Deus, nós oramos, ó Deus, por todos os nossos irmãos e irmãs, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, uma linda sexta-feira. E se for a vontade de Deus, Deus permitir, estaremos juntos amanhã, 8 horas da manhã. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Volte a congregar, hein? Um beijo. Josiane amada.